vamos falar justamente sobre eternidade. A eternidade começa na terra, através da parábola do rico e do Lázaro. Amém? Amém? Nós vamos falar sobre isso. Eu quero começar com uma citação de um teólogo. O teólogo, na verdade, o Nicholas Wright, ele é um dos teólogos mais, digamos assim, influentes hoje na Inglaterra. É um teólogo recente, ele é anglicano, e ele diz o seguinte, que o que cremos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. Essa é a citação do bispo Nicholas Wright, que diz que aquilo que nós acreditamos que vai acontecer após deixarmos esse mundo afeta diretamente aquilo que nós vivemos e acreditamos no hoje. E é interessante porque quando nós falamos sobre vida e sobre morte, desde o nosso nascimento, ou melhor, antes do nosso nascimento, nós já somos preparados para a vida. Antes de você nascer, os seus pais já provavelmente escolheram um nome, prepararam um enxoval, prepararam um quarto, os móveis, ou, mas talvez não, pastor, eu venho de uma condição muito pobre, meus pais não tinham condição de fazer tudo isso. Independente se eles tiveram recursos financeiros para preparar um enxoval, um quarto para você, você foi muito aguardado. Quando você estava lá na barriga da sua mãe, toda a sua família já esperava esse momento de poder conhecer o seu rostinho. A vida ela é celebrada antes mesmo de nós nascermos, quando nós passamos a existir. E isso é algo muito importante. Por quê? Porque nós somos treinados, nós somos educados, nós somos preparados desde a nossa infância para sermos vivos, para nascermos, para celebrar a vida, para desfrutar a vida, para trabalhar, para ter uma carreira, para ter filhos, para ter buscas e sonhos realizados. Mas muito pouco nós somos preparados para a morte. E não é à toa que esse tempo tão difícil calhou. Gente, eu volto a dizer, isso aqui não é carta marcada. Os 7 temas da pregação, das 7 semanas da quaresma, já estavam muito preparados antes mesmo. Você já tinha recebido aí quais seriam os temas antes mesmo de todo esse problema nos assolar. Nós somos preparados para viver, mas eu particularmente acredito que o cristianismo contemporâneo que nós estamos vivendo está muito pouco ou mal preparado para morrer. Poucos de nós estamos preparados para isso. E se criou até um estigma, se criou um tabu, onde não se fala disso, é como se desse azar, é como se fosse mau agouro. Não, o próprio Senhor Jesus, ele ensinava muito sobre morte, ele falava da importância que nós temos que ter ao olhar para o fim dos nossos dias. E nós precisamos entender o quão despreparados nós estamos para a morte. É claro que não vamos aqui ser demagogos e falar que nós vamos celebrar a morte, mas se você olhar para a igreja primitiva, se você olhar para Pedro, se você olhar para Paulo, se você olhar para os apóstolos, se você olhar para Estevão, o primeiro mártir, o primeiro a morrer por declarar o nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele olhava para o alto e ele viu o próprio Senhor, e ao invés de dor, de choro, de gritos de desespero, ele pediu para que o Senhor perdoasse aqueles que o apedrejavam até a morte. Gente, o que leva um cristão a literalmente, diante da iminência da morte, diante da dor, diante do sofrimento, vendo que ali é o último minuto de vida dele, o que leva uma pessoa a sorrir e a declarar a sua confiança em Deus. Isso é o cristianismo puro. Desculpe a sinceridade, mas não é o cristianismo diluído que nós estamos tomando hoje. Um cristianismo diluído em prazeres, em amar mais ao mundo do que a Cristo. Um cristianismo diluído em amar mais viver nessa terra do que desejar a eternidade. Volto a dizer, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Não estou dizendo para ninguém sair por aí desejando a morte. Olha aqui o que eu estou dizendo. Não é para se desejar a morte. Não é para ninguém sair fazendo loucuras e tirando a própria vida. Não. Mas nós temos que desejar muito o que vem depois da morte. A morte
cabe a Deus. O nosso dia, a nossa hora, o nosso momento, a forma como será, isso não compete a nós. E a palavra de Deus abomina e diz que nós não temos o direito sobre a nossa própria vida de tirá-la. Porém, o dia que Deus nos levar para si, o dia que isso acontecer, lá, após o momento da morte, tem que ser a maior dos nossos anseios, o maior dos nossos desejos. Onde estaremos, com quem estaremos, o que estaremos fazendo. Amém? Eu sei, não é uma palavra agradável, ninguém gosta de ouvir sobre morte. Mas nós temos que entender que o que vem depois dela é muito melhor do que nós estamos vivendo aqui. Um dia nós vamos estar lá. Como eu costumo brincar, daqui a um século, todos nós estaremos lá. E aí eu quero ler com vocês hoje a parábola justamente do rico e do Lázaro, que está lá no livro de Lucas, capítulo 16, acompanha aí comigo. Lucas, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 31. E vamos entender por que a eternidade começa aqui na terra. Diz assim, acompanha comigo, Nova Versão Internacional é a versão que nós estamos utilizando. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Versículo 22. E chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Versículo 27. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E versículo 31 para encerrar, Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aí, amém? Glória a Deus. Queridos, olha que interessante. Nós vemos aqui 2 personagens nessas parábolas. Um homem rico, o qual o nome não é citado, e curiosamente, um mendigo, o qual Jesus dá um nome para ele. Em nenhuma outra parábola nós vemos Jesus dando nomes às pessoas da parábola. Nós vemos o rico insensato, nós vimos a mulher da dracma perdida, da moeda perdida, nós vimos uma série de parábolas, e é a primeira vez que Jesus dá um nome. E curiosamente, acredito que nada é por acaso, o nome desse mendigo é justamente Lázaro, sendo que alguns dias depois, um amigo de Jesus chamado Lázaro morre, e Jesus vai lá e ressuscita ele e mostra grandes sinais, e toda aquela região é devastada, no bom sentido, pela notícia que Jesus ressuscitou alguém dos mortos. E era justamente aquilo que esse homem estava pedindo. Traz Lázaro dos mortos e manda ele avisar para que outros se arrependam. Eu quero começar
trazendo essa alegoria para você, nós temos dois personagens diferentes. Nós temos um homem rico e nós temos Lázaro. Em nenhum momento a Bíblia está condenando a riqueza. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo que o homem rico adquiriu essa riqueza ilicitamente. Em nenhum momento a Bíblia diz que esse homem rico deturpava a palavra de Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que esse homem rico era mau. Só diz que tinha um mendigo à sua porta. E que muitas vezes até os cães vinham lamber as feridas desse mendigo. E aí eu fico imaginando, pode ser que esse rico era um bom cristão, ou melhor, para a época ele era um bom judeu. Afinal de contas, o povo judaico, especialmente nesse tempo que Jesus estava vivendo, eles tinham uma associação muito simples. Se eu sou rico, Deus está me abençoando, Deus me ama, eu estou aprovado aos olhos de Deus, porque a manifestação da bênção de Deus é prosperidade financeira. Então, todos os ricos acreditavam que estavam garantidos no céu e que eram ricos porque eram abençoados por Deus. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Muitos dos nossos púlpitos ainda se fazem essa comparação. Se a pessoa é rica, ela é abençoada. Se ela é pobre, ela não é abençoada. Muitos ainda associam o dinheiro à presença de Deus ou não. Quando Jesus está deixando bem claro, através desses dois personagens, que não é o quanto nós temos na conta bancária, não é o quanto nós temos no nosso bolso, não é o local que nós moramos, não são os recursos que nós possuímos, mas sim as nossas atitudes para com Deus. Nós já vimos isso através de outras parábolas nas últimas semanas. Então aqui nós nos deparamos a dois tipos de personagens. Primeiro, pode passar, um homem rico, e o segundo era Lázaro. Olha o que está escrito lá em Lucas 16, acompanha comigo. Jesus, nesse mesmo capítulo, alguns versículos antes, ele diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16, 13. Em algumas traduções, em algumas versões, você vai encontrar: você não pode servir a Deus e a Mamon, o qual ele classifica como um deus deste mundo, um deus deste século. Mamon, a personificação de um demônio que simboliza a ganância, que simboliza o desejo pelo dinheiro, que simboliza todo o amor às riquezas e aos cuidados desse mundo. Jesus está deixando bem claro, independente da sua condição social hoje, não estamos aqui para julgar e dizer que quem tem recurso não ama a Deus. Pelo contrário, conhecemos muitos irmãos que, graças a Deus, foram nascidos em recursos abundantes nas suas famílias e que amam a Deus tanto quanto qualquer outro. Mas o que Deus está dizendo é que o apego, o amor a essas coisas desse mundo vai nos fazer servir a um Deus que não é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós temos um segundo, que é o mendigo, chamado Lázaro. Curiosamente, volto a dizer, depois de alguns dias, Jesus foi até lá, na casa de Lázaro, e o ressuscitou, porque ele já estava morto há 3 dias. Tudo isso é muito interessante e fala ao nosso coração, porque em cima disso nós vamos aprender hoje 5 princípios básicos. Vamos lá comigo, acompanhe na sua tela. Jesus nos ensina 5 princípios e verdades fundamentais para que em cima de tudo isso nós venhamos a refletir sobre a vida e sobre a morte. E o primeiro deles que eu quero falar com vocês é que a vida na terra é temporária. Ah, pastor, que novidade, eu sei que você sabe disso. E a morte é uma realidade para todos. Ah, pastor, eu já sei disso, eu sei que você sabe. A questão não é o que sabemos, a questão é se estamos constantemente atentos. Eu sei de um monte de coisas. Eu sei que eu não posso ficar saindo na rua, eu sei que eu tenho que lavar a mão o tempo todo, eu sei que eu tenho que tomar cuidado com as minhas roupas quando eu chego em casa, eu sei de tudo isso. A questão é, eu estou praticando, eu estou prestando atenção?
Saber é uma coisa, conhecer é uma coisa, praticar é outra. O maior problema do cristianismo hoje não está em conhecimento. Hoje nunca tivemos em toda a história da humanidade tantas escolas teológicas tão boas. Nunca tivemos acesso a tanta informação. A internet está aí, você pode ouvir pregações, você pode ver teólogos, você pode ouvir hereges, você pode ouvir o que você quiser. Nunca tivemos acesso a tanta informação. A palavra de Deus, se você pegar isso aqui, em um mero aplicativo do celular, você pode ter todas, eu disse todas, as traduções possíveis e as versões possíveis da Bíblia Sagrada. Acesso à informação nós temos de monte. A questão é, estamos dando atenção? Estamos de fato tendo o cuidado devido? A vida na terra é temporária, a morte é uma realidade, todo mundo sabe disso. Mas quanto nós estamos meditando? E olha o que diz, exatamente no versículo 19, acompanha de novo aí comigo, até o 22, diz assim: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias, e diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Meus queridos, por mais óbvio que seja isso, não esqueça, eu vou morrer, você vai morrer, todos aqueles a quem nós amamos irão morrer, é inevitável. Esse é um dos primeiros passos para nós começarmos a entender e lidar melhor com o momento da dor, o momento da morte, o momento da despedida. Esse é um dos passos mais importantes. Em nome de Jesus, quebre esse tabu, quebre esse estigma da sua mente que não se fala de morte aqui. O não se falar, o não se tocar no assunto, o não perceber que isso é uma realidade que nos acomete e que nós vamos passar por isso fatalmente, faz com que no momento em que nós tenhamos que viver isso, ou alguém ao nosso redor tenha que viver isso, faz com que nós fiquemos completamente fragilizados, desestabilizados, desestruturados. É justamente por não pensar no assunto que a gente fica tão perdido. É um momento de dor. Todos nós estamos começando a ter pessoas ao nosso redor que estão ficando enfermas. Eu, particularmente, já conheço 2 pessoas, não conhecidas minhas pessoalmente, mas amigos muito próximos de amigos meus. 2 pessoas que nessa semana faleceram por causa do Covid-19. Isso vai, infelizmente, alastrar. E é aí que eu cobro a igreja, clama, ora. É o que está lá em 2 Crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ah, pastor, então agora é só oração? Não, não é apenas oração. Cuidados. Orem pelos profissionais de saúde, orem pelos pesquisadores, orem pelos governantes, para que eles sejam sábios nas suas tomadas de decisões. É claro, essa guerra, uma guerra literalmente biológica, se vence com precauções, com ciência, com conhecimento. Mas a oração move os céus. E é o nosso papel, é a nossa função orar para que Deus ilumine a humanidade. Para que Deus nos liberte. E olha que interessante. Nós estamos lidando com mortes. Se você pegar... Eu já falei para vocês semana passada, eu volto a dizer, não fique no noticiário o dia inteiro, senão você vai ficar maluco. Excesso de informações são desesperadoras. Quer se atualizar? Liga o noticiário, meia horinha, 2 vezes por dia, mais do que o suficiente, acabou. Não entra nisso. Não entra na paranoia política. Nós já estamos vivendo uma crise epidemiológica, sanitária. Uma crise na saúde. Nós já estamos começando a sentir efeitos de uma crise econômica. E para ajudar, nós começamos a viver uma crise política e as pessoas se degladiando via redes sociais. Jesus, onde nós vamos parar? É o fim mesmo, só falta clamar, Jesus, ora vem Senhor Jesus. Porque não resta mais nada. O amor se esfriou,
O que nos divide hoje é muito maior do que o que nos une, até mesmo entre as igrejas. Gente, está na hora de entendermos que a morte é inevitável, não dá para fugir. Porém, está na hora de começarmos a pensar que se ela é inevitável, eu preciso me preparar para ela. E aí vem o nosso segundo ponto de hoje, que a eternidade é uma certeza para todos. Isso é fato. Todos, ao deixar essa terra, todos ao partirem, ao deixar este mundo, irão para a eternidade. A dúvida é, todos vão desfrutar da presença de Deus? Todos vão desfrutar da glória de Deus? Não. A eternidade é uma certeza para todos. E o sofrimento está destinado a quem partir sem Deus. Isso está lá no versículo 23, acompanha comigo, até o versículo 25. No Hades, Hades quer dizer inferno, tá? É a palavra que pode ser traduzida por inferno ou profundezas. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Versículo 25, mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Olha que interessante. O segundo princípio que precisamos entender entre vida e morte: a vida é breve, a morte é certa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existe uma eternidade, não para por aqui. Não para por aqui. Nós temos inúmeras provas não científicas, não adianta os ateus quererem reclamar. Nós amamos a Deus e cremos, não apenas por fé, mas nós sabemos o que vimos e experimentamos e sentimos. Mas existe uma eternidade. E essa eternidade, ela está destinada para todos. A diferença é quantos vão experimentar da presença de Deus na eternidade e quantos vão experimentar o sofrimento. Existe um outro misticismo em nossa cabeça, de que, não, todos nós somos bons, eu não faço mal para ninguém, todo mundo é bom e que todo mundo vai para o céu. E somente assassinos, estupradores, pessoas de muito mau escrúpulo vão para o inferno. A Bíblia não relata isso. A Bíblia, Jesus, o próprio Filho do Deus vivo, que veio aqui nos ensinar, ele está dizendo que um homem rico, que estava vivendo no luxo, enquanto alguém na porta dele passava fome, esse homem, somente por viver no luxo, enquanto outro estava na porta da casa dele esperando migalha, isso mostra muito do coração desse homem, isso mostra muito da nossa humanidade, isso mostra muito da nossa sociedade atual, onde o negócio é, gente, com todo respeito, eu vejo pessoas postando coisas sobre quarentena, que eu fico imaginando, que falta de humanidade. Não vou citar nomes aqui, mas algumas pessoas famosas, está difícil a minha quarentena, e o cara mostra a foto numa mansão na beira da piscina. Enquanto tem pessoas, eu vi uma reportagem essa semana, favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, 21 metros quadrados, 20 metros quadrados, 7 pessoas morando no mesmo ambiente. 20 metros quadrados, 7 pessoas, menos de 3 metros quadrados por pessoa. E aí depois quer que se livre do contágio. Evite o acúmulo de pessoas. Claro, como? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É disso que eu estou falando. A humanidade está sendo chacoalhada por Deus para rever os seus conceitos. A humanidade está sendo chacoalhada porque enquanto tem pessoas postando foto, tirando sarro na beira de uma piscina gigantesca, uma piscina olímpica na sua casa, dizendo, que quarentena difícil. Outros estão de fato sofrendo e morrendo. Graças a Deus por você que tem o privilégio de fazer um isolamento decente, tranquilo, com conforto, com alimentos. Mas tem muita gente que não tem, e é disso que Jesus está dizendo. Não precisa ser um assassino para ir para o inferno. Infelizmente, essa é a verdade que nós não queremos ouvir, mas eu preciso falar. Não precisa ser um assassino para ir para o inferno, basta ser alguém que não tem amor e que despreza aqueles que estão à sua porta, que estão ao seu redor. Quando nós deixamos de proclamar o evangelho para quem nós amamos, Deus pode nos cobrar disso. Eu não quero pagar esse preço. E diz a palavra que
Jesus, através da parábola, disse para aquele homem, Abraão falou para aquele homem: você recebeu coisas boas aí na terra. Em outras palavras, o que você fez com isso? O que você fez com o conhecimento? O que você fez com o luxo? O que você fez com os recursos? O que você fez com o seu tempo? O que você fez enquanto aquele homem estava na sua porta, mendigando e chorando, e os cães vinham lamber as feridas? Olha que cena mais grotesca, mais repugnante. Gente, nós temos seres humanos, homens e mulheres chorando agora, sem lar, sem comida, sem saúde, pessoas morrendo nos hospitais. E o que nós temos feito com todas as bênçãos que Deus tem nos dado? Me perdoem se essa palavra é dura, mas é necessária. É hora de se levantar a voz profética de Deus e dar um chacoalhão, não apenas nossa igreja, mas na igreja da terra. O que nós temos feito? Alguns irão para o descanso eterno nos braços de Deus, mas não esqueça que o sofrimento já está destinado àqueles que partirem sem Deus. E eu não estou dizendo de uma simples oração, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Partir sem Deus significa levar uma vida nessa terra sem se preocupar em cumprir os mandamentos de Deus. O terceiro ponto, tão importante quanto, está lá ainda no livro de Lucas 16, no versículo 26, nós vamos ler que na eternidade não dá mais tempo de se arrepender. Não há possibilidade de mudança ou arrependimento lá na eternidade. Versículo 26, acompanha comigo aí. Diz assim: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Queridos, outra verdade dura. Nós fomos ensinados sobre um tal de purgatório. Não, a gente morre, como vai todo mundo um dia para o braço de Deus, aqueles que não estão muito bem, aqueles que morreram meio em pecado, né? Eles vão ficar num lugarzinho ali sofrendo um pouquinho, passando uma purga, né? Vão expurgar os seus pecados, vão purificar os seus pecados e depois vão para os braços de Deus. Quando Jesus disse isso, o próprio Filho do Deus vivo, gente, volto a dizer, o que nós estamos fazendo aqui no Aprisco não é pregar religião. Desculpe a minha grosseria, mas eu não dou a mínima. Se a pessoa é evangélica, é católica, é espírita, eu não dou a mínima. A diferença é se essa pessoa é de fato um seguidor de Jesus Cristo. Jesus em nenhum momento colocou religiões. Jesus ele veio colocar uma instituição chamada igreja. Igreja que ele chamou da minha noiva. E quem é a igreja? O agrupamento de pessoas que ouvem a sua palavra, que põem em prática a sua palavra e que vão viver com ele eternamente. Então a questão é, você de fato é um seguidor de Jesus Cristo? Você de fato é um discípulo de Jesus Cristo? Você de fato luta contra si próprio e luta também contra os desafios externos para seguir a Jesus Cristo? Ele fala, quem me segue, quem me ama, ouve a minha palavra, e quem ouve minha palavra põe em prática meus mandamentos. Sem hipocrisia, a começar de mim, eu não estou batendo em ninguém, eu sou o primeiro aqui a tomar essa paulada. Nós estamos pondo em prática os mandamentos de Jesus Cristo? Nós estamos realmente nos preocupando em amar a Deus acima de tudo, ou estamos amando o nosso próprio prazer? É muito simples. A gente pode declarar com os lábios, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu amo ao próximo como a mim mesmo. Legal. Me mostra a tua agenda. Me deixa passar 24 horas ao seu lado para ver quais são as suas prioridades. Eu posso declarar algo, mas o que eu faço no meu dia a dia, a quantidade de horas que eu invisto energia e tempo em determinadas coisas, mostram o que eu amo de fato. Eu posso declarar que eu amo a Deus, mas na prática eu posso amar muito mais a Netflix. Ou, sei lá, videogames. Ou qualquer outra coisa. Facebook, Instagram, redes sociais, YouTube. Quanto tempo eu gasto? Eu posso até usar Netflix, redes sociais,
para buscar a Deus. Mas a gente sabe que não é o que acontece na prática. Eu posso gastar tempo e energia ligando para alguém, perguntando se a pessoa está bem, orando por alguém, mas eu prefiro me fazer de vítima. Vida, ó céus, ninguém me liga. Eu vou assistir mais um filminho. Nós estamos presos em casa. E o que nós temos gasto energia? Temos gasto energia com a família? Temos passado tempo com os filhos? Temos aproveitado para brincar mais com eles, para ensinar mais a eles sobre a verdade de Deus? Ou estamos apenas jogados, curtindo, passando? Olha, há uma diferença brutal, gente. Eu volto a dizer, ao que eu sei e ao que eu pratico, ao que eu declaro e ao que eu pratico. E Jesus está dizendo isso. Quando chegar o tempo da divisão, não tem purgatório. O próprio Filho de Deus veio nos ensinar. Não tem segunda chance lá. Por mais dura que seja essa palavra, Ele já nos deu, Ele já avisou, Ele já disse qual é a regra do jogo. Não adianta a gente achar que o próprio juiz vai burlar a regra do jogo. Ele deixou as regras claras. Então, vamos seguir as regras. Vamos tomar cuidado. Tem que ser aqui que a eternidade começa. Porque quando chegar lá, não dá para pular do inferno para o céu, não dá para pular do céu para o inferno, não tem meio termo, não tem purgatório, não é o que o Rogério acha, não é o que os crentes acham, não é o que os evangélicos acham, não é o que os católicos acham, não é o que o muçulmano acha, é o que o próprio Deus está declarando. Ele determinou a regra do jogo, e assim será. Ah, mas isso é cruel. Cruel? Mais do que avisados nós estamos. E olha o que fala ainda, no item... eu trouxe uma frase aqui para você, que agora aqui é o lugar e hoje é o tempo para decidir o seu destino eterno. Isso está lá em Mateus 25, acompanha comigo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Não tem meio termo. Olha o que está também no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. Para quem tem dúvidas. Ah, pastor, mas não, algumas religiões pregam que nós vamos ter tempo, nós vamos reencarnar, e a gente pode recomeçar, e até que a gente fique bem purificadinho para ir para o céu de vez. Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez. Uma só vez. E depois disso enfrentar o juízo, olha o que nós estamos falando, hein? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Olha que interessante esse versículo. Jesus veio uma vez, e morreu uma vez, para tirar os nossos pecados. Na segunda vez que ele aparecer, é o que está falando lá em Hebreus 9, 27 e 28, pode deixar na tela, o versículo, Hebreus 9, 27 e 28. Na segunda vez que ele vier, olha o que fala, ele não virá para tirar os pecados, mas ele virá pela segunda vez para trazer salvação. Para quem? Aos que o aguardam. Amém? Amém? Até aí, amém? Ou seja, um segundo ponto, quando ele vier de novo, ele não vem para perdoar. Ele já fez isso. Ele vem para buscar e salvar aqueles que esperam nele. Por mais dura que seja essa palavra, é a verdade de Deus. E lá, eu quero falar também do item 4 com vocês, o quarto princípio. Nós estamos avançando aqui, são 5 princípios hoje. O quarto princípio é que a salvação ela é pessoal e não coletiva. Leia comigo no versículo 27 e versículo 28, diz assim. E ele respondeu, então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. É claro que a Bíblia diz que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. É uma promessa que Deus deu para aquele carcereiro, quando ele, preocupado, achando que ia ser executado, pensou até em tirar sua própria vida. Quando Paulo e Silas, que tinham acabado de sair da prisão, eles acabaram proclamando o evangelho para ele e foram até a sua casa e proclamaram o evangelho para toda a sua família.
Mas nós não podemos esquecer que por mais que o evangelho seja proclamado a todos nós, e todos nós vamos servir ao Senhor, chega um momento em que a nossa vida aqui acaba. E quem vai determinar onde nós vamos passar a eternidade é o próprio Deus. Lembrando que salvação não é pelos nossos atos. Gente, eu não posso garantir minha salvação. Eu não tenho poder para salvar a mim mesmo. A salvação, antes que alguém critique e não esteja entendendo o que eu estou dizendo, a salvação é pela graça. Ou seja, um amor incondicional de Deus, a ponto de olhar para os nossos pecados e falar: eu não vou julgar os pecados dele, eu vou perdoá-lo. Porque eu amo, eu o perdoo. Isso é graça. Graça, por definição, é um favor que eu não mereço. Ou seja, toda salvação vem pela graça de Deus. Agora, para que essa graça se manifeste, é um favor que eu não mereço, eu preciso receber esse favor. Eu preciso aceitar. É um favor imerecido, um presente merecido. Imagina, alguém vira para você: olha, eu estou te dando um carro de presente. Você merece? Não, eu não mereço, não fiz nada para essa pessoa, nem sei quem ela é. Mas para que você receba esse presente, esse favor imerecido, você tem que ir até o local e pegar o carro. Ou o carro vai ser trazido até a porta da sua casa, você precisa receber o carro, as chaves do carro, o documento do carro. Você precisa se apossar da graça, do presente, do favor imerecido. Amém? Então, é graça? É, mas pela fé, pela sua atitude, você se apossa da graça e do amor de Deus pela sua vida. E o que ele está dizendo é exatamente isso, que isso é puramente individual. Individual. A salvação é completamente individual. Maridos, esposas, prestem atenção no que nós estamos falando. Filhos, pais, irmãos, cada um responderá diante de Deus sozinho no dia do juízo. Não é igual chegar com a família na alfândega de um país. Eu acredito que vocês, as primeiras vezes que viajaram para o exterior, talvez sentiram, pode ser que você era uma criança. Imagina que legal, você chega em família lá no guichê, lá no funcionário da imigração, e você, olha, nossa família está passando aqui, a gente está indo tirar férias, a gente está indo passear, bababá. Tudo bem, passaporte, tal, legal. Agora imagina a situação, chega na imigração, um por vez. Teu filho tem 4 anos de idade, ele tem que ir sozinho e se entender com o fiscal de imigração. Você tem que ir sozinho, sua mulher tem que ir sozinho. Assim será no dia do juízo. Claro que as crianças, a palavra de Deus é uma outra história. Diz que dos pequeninos é o reino dos céus. Mas eu e você, que somos adultos, que somos conscientes, nós nos apresentaremos individualmente diante do juízo do tribunal de Deus. Por isso a salvação é individual. E ainda esse rico fala: por favor, imploro, deixa que volte dos mortos e avise os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar terrível. E o que Deus diz? Não. Você já está aqui, cada um deles prestará conta de si mesmo. E o quinto e último ponto tão importante, eu queria ler Hebreus 3,15, estou pulando aqui, eu estou olhando para o relógio, estou ficando preocupado com o horário. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. É o que Deus fala através da Epístola aos Hebreus. Quando houve a rebelião, após a saída do Egito, após a saída da escravidão, muitos endureceram a voz e foram consumidos. Por isso se lembre, se Deus está falando no seu coração hoje, por mais dura, por mais contundente que seja essa palavra, não endureça o teu coração. Se posicione ainda hoje. E o quinto e último ponto, que além de ser individual, a salvação, a palavra de Deus é o meio de revelar a salvação a todo mundo. E quem rejeita a palavra de Deus, está rejeitando o próprio Deus. Versículo 29, acompanha comigo. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E no versículo 31, Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Só para você entender, naquela época não existia o Novo Testamento ainda. Jesus
estava aqui ainda na terra, vivo. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. E Jesus era de nascimento judeu. Ele participava, ele fazia parte da comunidade judaica. Qual era a Bíblia que o judaísmo tinha até então? Eles tinham praticamente alguns livros, e esses livros incluíam o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros aí da sua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés. Por isso que ele está dizendo Moisés e os profetas. Eles têm a Moisés e os profetas. E os outros livros eram quem? As cartas dos profetas. Isaías, Jeremias, Amós, Ageu, Obadias. Então, basicamente, a Bíblia, vamos dizer assim, judaica, até então, era composta pelos escritos de Moisés, que era o Pentateuco, e as cartas dos profetas, os escritos dos profetas. Essa era a Bíblia que eles tinham. Essa era a escritura que Deus tinha dado para eles até aquele momento. Não é que eles já têm a Moisés como se Moisés estivesse vivo. Não, aos escritos de Moisés. O que Jesus está ensinando? Eles já têm a palavra de Deus. Eles já têm a palavra de Deus. Eu não preciso ressuscitar alguém dos mortos para mandar recado para eles. Eu não preciso dar uma segunda chance. Eles já têm. A palavra de Deus já foi entregue. Queridos, eu e você nessa manhã, nós estamos querendo coisas maravilhosas. Nós queremos, pelo nosso orgulho, porque o nosso coração se ofende com algumas palavras que talvez que eu estou dizendo, a gente se fecha e diz, não, eu não vou fazer, eu vou fazer o contrário, só porque eu sou birrento, eu sou teimoso. Mas não se trata de teimosia. Nós já temos a palavra de Deus. Nós já temos. Ele já disse, a salvação vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Ele falou isso, ele nos ensinou isso. Como nós estamos nos portando? Então, para a gente finalizar agora, lembre-se desses 5 pontos tão importantes. A palavra de Deus é um meio pelo qual a salvação se manifesta. E quando nós negamos a palavra, quando nós damos mais ouvido, e agora eu vou falar um pouco mais claramente. Crente, evangélico, ou sei lá o que, como nós costumamos nos denominar, se eu ou qualquer outro pastor, seu pastor, sua igreja, te direciona a fazer algo que não está aqui na palavra de Deus, esse alguém é herege. A Bíblia diz para a gente nem sequer comer com tais pessoas, nem sequer sentar à mesa com tais pessoas. Então, toma cuidado, meu irmão cristão. Você, evangélico, que está seguindo doutrinas, modas e afins, fora da palavra de Deus, coisas distorcidas, bases bíblicas sem uma exegese feita de maneira sensata e a presença do Espírito Santo. Toma cuidado, porque nós estamos seguindo ensinamentos de homens e não de Deus. Meus amigos, seja você católico, espírita, evangélico, o que for, budista, aqui está a palavra para a nossa salvação. E se nós rejeitamos ela, não, mas a minha religião diz que eu tenho que fazer tal coisa. Onde está escrito isso? Não está escrito. Quem determinou? Foi o fulano de tal, no século tal, que era o líder maior da igreja, e ele disse que era assim que tinha que fazer. Mas ele disse contrário ao que Jesus está ensinando. Então, eu vou ser muito claro, hoje você tem que fazer uma escolha. A quem nós vamos obedecer? Paulo diz isso. O próprio Jesus ensinou isso. Me importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu te desafio hoje a quebrar o seu conceito de religião. Eu te desafio hoje a quebrar o seu conceito de ensinamento humano. E não importa de que igreja ou religião você foi ensinado. Eu te desafio a quebrar. Eu, particularmente, para quem não conhece minha história, eu fui criado, educado até os 17 anos de idade dentro de uma religião afro-brasileira. Meus pais eram seguidores da Umbanda e eu cresci no mesmo segmento. Até que eu fui confrontado e tive que fazer uma escolha. Não se trata de religião, volto a dizer.
Eu tive que fazer uma escolha não entre religião, entre se eu quero ser um bandista ou se eu quero ser evangélico. Eu tive que fazer uma escolha entre se eu quero ouvir ensinamentos de homens, se eu quero ouvir doutrinas de homens, se eu quero ouvir doutrinas de demônios, ou se eu quero ouvir o que Deus está dizendo e tentar seguir o que Deus está dizendo. E esse é o meu desafio para vocês hoje, nessa manhã. 5 princípios baseados na vida e na morte. O primeiro deles: a vida é breve, a morte é certa. Isso é óbvio, mas temos que meditar e nos preparar para ela. O segundo ponto é que a eternidade também é uma realidade. E aqueles que partem para a eternidade sem Deus vão sofrer eternamente. Infelizmente, essa é uma verdade. O terceiro ponto é que uma vez lá na eternidade não dá para mudar de lado. Existe um abismo, como Deus diz, entre o céu e o inferno. Não tem purgatório. Eu tenho que garantir a minha salvação aqui. Ela já foi me dada de graça, eu tenho que me apossar dela pela fé. Não dá para mudar de lado, não dá para se arrepender depois da eternidade. O quarto ponto que nós vimos hoje é justamente que a salvação é completamente pessoal, individual, não é coletiva. Eu não posso salvar meus irmãos, meus pais, meus filhos. Eu só posso mostrar o caminho para eles, mas cada um tem que se posicionar hoje diante de Deus. E o quinto e último ponto que nós acabamos de ver é exatamente que lá na eternidade, onde nós vamos viver, nós só conseguimos entrar nela através da palavra de Deus. Ela é a porta. Jesus é a porta, é claro, e Ele é o próprio verbo vivo. Então, através da palavra, a palavra é o instrumento de salvação para entrar na eternidade. E quando nós rejeitamos a palavra, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos por um instante.